Olá, meus amigos, minhas amigas empreendedores do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou Mauro Benevenuto, seu contador, e estou aqui de volta para compartilhar um pouco mais com vocês a respeito de assuntos relacionados ao empreendedorismo, gestão de negócios, e estou aqui para dividir com vocês. E nesse vídeo especificamente, como vocês sabem, eu já falei no vídeo anterior aqui sobre planejamento estratégico, plano de ação para você colocar em ordem as coisas da sua empresa, e eu vou falar aqui hoje sobre uma forma de você montar o seu plano de ação. É a metodologia, se não a mais utilizada, uma das mais utilizadas no ramo da administração. Tudo bem que eu sou o seu contador, mas a gente precisa conhecer um pouco, aliás, a gente precisa conhecer muito sobre gestão de negócios, e é isso que eu vim falar aqui com vocês. Vou falar sobre o 5W2H, como montar o seu plano de ação. Fique atento nesse vídeo até o final, que eu vou compartilhar bastante dica para você sair daqui, tinindo, sabendo tudo sobre gestão de negócios, sabendo tudo sobre como montar um plano de ação para sua empresa, beleza? Antes de falar sobre o 5W2H, eu vou te pedir, como de costume, dar um like, dá um joinha, compartilha esse conteúdo, espalha para geral, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar, sempre recebendo tudo aí, sabendo de tudo. Bom, vamos lá, gente. No mundo da gestão empresarial, há uma grande quantidade de termos, ferramentas e metodologias próprias, conhecida por muita gente. Mas nem sempre essas ferramentas são totalmente dominadas. Certamente você já ouviu falar sobre essa metodologia 5W2H e deve até conhecer um pouco sobre ela. Mas será que você saberia aplicá-la no seu negócio? Será que você saberia aplicar no seu empreendimento? Pensando nisso, vou falar aqui nesse vídeo sobre essa ferramenta e desmistificar o uso dela para que você consiga aplicar com sucesso na sua empresa, no seu negócio. O que é um plano de ação? Antes de definir, antes de falar sobre o que se trata o 5W2H, eu vou falar aqui um pouquinho para que você possa compreender o que é um plano de ação. Ele é simplesmente um documento que resume o planejamento do trabalho requerido para atingir uma meta, um resultado, um objetivo desejado ou para a resolução de um problema. Você pode fazer um plano de ação para alcançar um objetivo, você pode fazer um plano de ação para resolver um problema. E para ser bom, para que ele seja um bom plano de ação, ele deve conter uma série de itens que definam exatamente o que deve ser feito. Tais itens são muito bem contemplados pela ferramenta 5W2H, por isso eles formam um belo par. O plano de ação e a ferramenta 5W2H. O que é o 5W2H? É uma ferramenta de produtividade que une 7 diretrizes importantes de como organizar melhor um plano de ação, modo de organizar um bom plano de ação, bem como a maneira de executá-lo. Esse nome é, na verdade, uma sigla, o 5W2H. Por que esse nome? É uma sigla que representa 7 perguntas a serem respondidas ao iniciar-se um planejamento. São elas, por que 5W2H? Primeiro, o primeiro W é what, ou seja, o que. Nesse tópico deve ser respondido sobre o que se trata o plano de ação em questão. Para que ele está ali? O que será feito? Essas perguntas que podem ser feitas nessa etapa, as perguntas que podem ser feitas nessa etapa são: o que será feito? Qual será o objetivo a ser alcançado? Então, no what, você tem que responder a essas perguntas. Segundo W é why, que é o porquê. Aqui deve ficar clara a motivação para esse plano, a motivação do plano de ação. Por que isso será feito? É a pergunta a ser feita. Terceiro W é where, que é onde será feito. Além disso, você deve dizer onde será feita tal ação, para que se torne ainda mais específica e clara. Então se pergunte, onde será feita essa ação? Em qual setor essa ação vai acontecer? Então é importante que você sempre responda a esse W, where. Quarto W é when, quando. Nessa etapa devemos definir o fator de tempo que delimitará esse trabalho. É fundamental que isso seja delimitado. Por isso, sempre responda perguntas como: quando essa ação será feita? Quais os prazos para esse projeto? Quando começarão e terminarão as atividades desse plano? Então essas são as perguntas a serem respondidas no quarto W, que é o when. Por último, o quinto W é who, ou seja, quem. Definir um responsável para a atividade irá direcionar melhor os esforços.
Quer dizer, você sabe quem vai fazer, quem é o responsável. Então, entenda quem será o autor dessa atividade. Essa pergunta é fundamental. Falamos dos 5 Ws, agora os 2 Hs. O primeiro é o how, que é o como. Essa parte é um pouco mais detalhada, porque requer a explicação de como as ações serão executadas, né? Portanto, você tem que responder as seguintes questões. Como essa ação será executada? Qual a lista de ações e atividades que devem ser feitas para que um objetivo geral seja atingido? Essa é a pergunta no how, no como. Por fim, o último o último H é o how much, ou seja, quanto custa. Por fim, você precisa entender se aquela ação terá o custo-benefício esperado. Por esse motivo, é fundamental que você defina o quanto custará fazê-la. Então, eu falei aqui dos 5 Ws, dos 2 Hs, que por último, você vai responder no how much, você vai responder quanto custará essa ação, qual o orçamento alocado para cada atividade. Dessa forma, a ferramenta funcionará como uma espécie de checklist de questões que ajudam a entender e explicar melhor um determinado objetivo. A partir das respostas, você terá então um mapa específico e detalhado de como executar as ações, tornando a sua vida e a vida de seus colaboradores um pouco mais fácil. E aí, beleza, a gente já entendeu o que é um plano de ação em 5W2H e agora a gente vai responder para você como elaborar esse plano de ação em 5W2H. Não é difícil aplicar, tá? Não é difícil aplicar esse método, mas é necessário que se tenha uma ideia inicial de qual é o objetivo do plano de ação. Portanto, o primeiro passo é desenhar ou utilizar uma planilha e listar horizontal ou verticalmente as 7 questões, preferencialmente na ordem que eu citei aqui, pois é muito importante que o what, né, o que venha primeiro, já que esse item determina sobre qual ação estaremos falando. Depois de listar as diretrizes, basta ir respondendo cada uma delas de acordo com o que elas pedem e com o que eu falei aqui acima em cada uma das definições. Dependendo de qual seja o contexto da criação desse plano de ação, ele pode ser respondido por uma pessoa ou até por uma equipe inteira. Você vai reunir uma galera para responder os 5 Ws e os 2 Hs, desde que haja uma resposta final e clara para cada uma das perguntas. Então, assim, quanto mais complexas e completas forem as respostas, melhor será a execução dessas atividades, uma vez que o 5W2H fará você entender melhor as ações a serem executadas. Quais as vantagens do 5W2H? Por se tratar de uma ferramenta muito simples e muito prática, ela pode ser usada em diversos contextos, desde pequenas ações em empresas menores, né, como definição de grandes atividades, em empresas gigantescas. Então, desde o pequeno até o grande. Além disso, é uma ferramenta praticamente sem custos. Ela não tem custo envolvido e se trata de uma forma de organização de pensamento. Quer dizer, você não vai gastar, você não vai investir. Então, é uma coisa bem interessante. Portanto, não há necessidade de nenhum sistema complexo, não há necessidade de nenhum investimento caro. O mais importante é que você e sua equipe entendam as diretrizes e respondendo essas perguntas, certamente vocês conseguirão entender. Para concluir, a metodologia 5W2H é simples, porém poderosa na definição das atividades, seja em times grandes e complexos ou em times enxutos. Porém, é importante entender o funcionamento dela, para que ela seja usada da melhor forma e que você aproveite o melhor dessa ferramenta. Apesar de simples e grátis, ela necessita de um entendimento tanto seu quanto de quem vai participar do projeto. Além disso, é muito importante mesmo, que esse plano seja monitorado e atualizado com frequência, observando as mudanças que podem ocorrer durante as ações planejadas. Então, eu espero que com esses passos você consiga aí montar o seu plano de ação, seus planos de ação, né, mais delimitados e específicos para a sua empresa, para o seu negócio, aumentando assim as chances de sucesso, que você possa alcançar esse sucesso utilizando essa ferramenta. Ela vai te ajudar com certeza. Galera, é isso. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu espero que você aplique essa metodologia, os 5 Ws. Vou falar em português para a gente poder simplificar. O que, por quê, onde será feito, quando será feito, quem fará, como vai fazer e quanto vai custar. Essas são as 7 perguntas, os 5 Ws e os 2 Hs. Responda cada uma delas, coloque no papel, execute o seu plano de ação e com certeza você vai poder
com mais facilidade ou com menos dificuldade a alcançar o sucesso na sua empresa. Valeu? Muito obrigado por estar até aqui comigo. Dê um like, dê um joinha, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Valeu, fui!